e do Maracanã. Maracanã recebendo um público bom, os torcedores empolgados aí com a chance das equipes que podem chegar à liderança do campeonato do Rio de Janeiro. A rodada, eu repito, começou hoje com um empate Fluminense Americano 1-1. Essa noite nós temos Botafogo e Vasco e amanhã o jogo que completa a rodada Bangu e Flamengo. E aí fica faltando apenas uma rodada para definição. Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo, Americano e Bangu, chegando na última rodada do terceiro turno, para a gente saber se o Campeonato Carioca vai ter uma decisão, o Botafogo contra o campeão do terceiro turno, ou vai ter um campeão direto, e esse campeão só pode ser o Botafogo. Vamos começar a conferir os times, as informações para você, os craques que vão para o campo, começando pelo Vasco, o time do técnico Antônio Lopes, definido com Carlos Germano, número 1, Pimentel, era dúvida, vem para o jogo, número 2, Tinho, número 3, Alex, 4, Felipe, 6, formando a defesa do Vasco. No meio-campo, Luizinho, 5, Fabrício, 9, os dois mais na marcação, com o número 8, Juninho, e o 11, Ramon, na armação do time. Lá no ataque, Edmundo, craque da seleção, número 10, e Pedrinho, jovem revelação do Vasco, vai para a seleção de futebol júnior com a camisa de número 7. Este, o time do técnico Antônio Lopes. Trio de arbitragem já em campo, estamos esperando a entrada do Botafogo, a entrada do Vasco. O Vasco, neste momento, vem para o gramado do Maracanã. Tá aí o Vasco da Gama, brigando esta noite por uma vitória para assumir ao lado do Fluminense a liderança do terceiro turno do Campeonato Carioca, contando aí com todo o apoio da galera Cruz Maltina. Em campo, o Vasco. Daqui a pouco vem o Botafogo. E a gente já confere enquanto aí os dois craques de seleção do Vasco lado a lado, Carlos Germano e Edmundo, o time fazendo a sua saudação para a torcida do Maracanã, a torcida respondendo com muita alegria a presença do Vasco. Nós vamos agora para o Botafogo, que vem para o campo, também entra em campo o Botafogo, você confere e vai vendo a escalação. Wagner, número 1, Wilson Goiano, 2, Jorge Luiz, 3, Gonçalves, 4, Jefferson, número 6. Marcelinho 5, Pingo 8, Ailton 7, Djair 10 no meio campo do Bota. E lá no ataque, Sorato e o artilheiro do time, Bentinho. Sorato número 9, Bentinho número 11. É o time do técnico Joel Santana. O Botafogo invicto no Campeonato Carioca. O Joel Santana há 56 partidas sem saber o que é perder em campeonatos estaduais. A torcida do Fogão feliz da vida com a campanha do time. Uma campanha com 2 turnos já conquistados e ainda na briga para tentar vencer o terceiro turno e ser campeão carioca. Vasco e Botafogo no campo. Trio de arbitragem também, e a gente confere o árbitro do jogo, Álvaro Coelhas. Ele é auxiliado por Luiz Antônio Leitão, Elson Passos. Esse é o trio de arbitragem para o jogo. Quase tudo pronto, os times em campo, a torcida animada. E a gente vai conferir lá no campo as informações de Vasco e Botafogo. Um destaque do Vasco da Gama chegando com o repórter Marcos Malafaia. Eu estou aqui com o Pimentel, que até hoje de manhã não sabia ainda se poderia jogar. Fez um teste lá na concentração do Vasco. Tinha um problema muscular, né, Pimentel? Como é que foi? Você foi bem nesse teste? Está inteiro, 100%? Estou inteiro. Eu fiz aquecimento com o professor Bebeto e não senti nada. Agora é entrar em campo e desenvolver um trabalho forte para que eu não possa sentir no decorrer da partida. Você acha que o Botafogo pode se sentir um pouco relaxado por já estar nas finais? Tudo pode acontecer, né? Acho que eles já estão com a vaga garantida, então a tendência é eles dar uma relaxada. Mas o Vasco está ciente disso e vai aproveitar todos os momentos. Muito obrigado. É isso, o Vasco faz a parte dele, procura a vitória que dá ao Vasco a liderança. Repetindo mais uma vez a classificação para você, o Fluminense tem 8 pontos ganhos em 4 jogos disputados. Vasco e Botafogo, 5 pontos cada um em 3 partidas. O Americano foi hoje para 2 pontos ganhos. Flamengo e Bangu, que jogam amanhã 1 ponto cada um. É a classificação do terceiro turno do Campeonato Carioca. Destacando o Botafogo, trazendo para você informações sobre o Botafogo, o repórter Luiz Nachibin. Aqui com o meio-campo de Jair, camisa 10 do Botafogo. Sem dúvida alguma, o jogador mais importante na organização do meio-campo do time. O Botafogo venceu os 2 primeiros turnos, mas no terceiro empatou 2 partidas e venceu apenas uma. Houve uma queda de ritmo do Botafogo, Jair? Olha, eu acho que houve, vamos dizer assim, um equilíbrio do Botafogo, né? Onde a equipe realmente conseguiu o seu objetivo, que era a Taça Guanabara, mas também, além disso, conseguimos o segundo turno, que nos deu a vantagem de 4 pontos. Então isso aí, realmente houve um pouquinho de equilíbrio da equipe do Botafogo, um pouco também de menos preocupação.
Agora, nós sabemos realmente que nós temos condições de vencermos esse terceiro turno. As equipes também se reforçaram mais, né? Acho que subiram de produção as duas equipes, então nós sabemos a nossa responsabilidade, principalmente desse empate do Fluminense hoje. A gente espera realmente que a equipe do Botafogo possa estar firme, determinada, que eu tenho certeza que se nós cumprirmos nossas obrigações, a nossa possibilidade de vencer são muito grandes. O lateral Pimentel do Vasco acabou de afirmar o seguinte: a tendência do Botafogo é relaxar. Isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho no jogo. Obrigado. Você vê aí o Carlos Germano no último momento de aquecimento dele, viu agora há pouco o Edmundo ainda ganhando uma massagem segundos antes do começo da partida. Do outro lado, o goleiro Wagner também se preparando aí para defender o gol do Botafogo. Botafogo e Vasco, o grande clássico desta noite aqui no estádio do Maracanã, você acompanhando ao vivo na Globo. Aí acontecendo o sorteio, os dois capitães, o Gonçalves pelo Botafogo, o Edmundo pelo Vasco, com o árbitro Álvaro Coelhas. Vamos para o sorteio para ver quem fica com a bola, para que lado vai cada time no jogo. Botafogo e Vasco fazem um jogo muito importante. O Botafogo está tranquilo no campeonato, o Botafogo está invicto no campeonato, uma belíssima campanha, uma campanha de 17 vitórias e 5 empates, 40 gols marcados. Em 8 clássicos disputados, o Botafogo ganhou 5 e empatou 3, 2 vezes com o Flamengo, 1 vez com o Fluminense. Do outro lado, um Vasco com uma campanha com 12 vitórias, 4 empates e 6 derrotas no Campeonato Carioca de 97. 8 clássicos também disputados pelo Vasco e o time conseguiu apenas 2 vitórias nas 2 vezes em que enfrentou o Fluminense. Empatou 1 vez e perdeu 5 dos seus clássicos. É um jogo que tem tabu, tem uma briga particular no confronto. Este ano, 3 jogos pelo Campeonato do Rio, 3 vitórias da equipe do Botafogo. O Vasco procura então quebrar esse tabu, procura a sua primeira vitória contra o Botafogo no campeonato. Nos confrontos ao longo da história, em campeonatos do Rio e do Brasil, foram 270 jogos e aí a vantagem é do Vasco. 121 vitórias do Vasco, 72 vitórias do Botafogo, 77 empates. Mas nos últimos 3 anos, em 15 jogos disputados, aí volta a ter vantagem o Botafogo. 10 vitórias contra 2 do Vasco. São, portanto, números do jogo que dão uma atração a mais para este espetáculo. Kleber, uma atração a mais aqui também, o Edmundo, que o Edmundo essa semana foi convocado para a seleção brasileira. Parece que isso mudou tudo lá no Vasco. A tua convocação, a convocação do Carlos Germano, gerou uma alegria muito grande no Vasco. Isso influencia num jogo como esse? Olha, não sei se pode ter nenhuma influência no resultado. Mas no nosso dia a dia teve uma influência muito grande, não só a convocação minha e do Carlos Germando, mas também do Pedrinho e do Neneca, que são 2 garotos que estão começando e estão na seleção de júnior, né? Tem função da idade. Isso contagiou o grupo todo mundo ficou com muita alegria, mostrando que a gente, mesmo jogando no Vasco, time que não está fazendo uma boa campanha, tem condições de ir para a seleção. Quer dizer, basta você trabalhar com vontade, com determinação, com garra, que as coisas acontecem. Eu acho que esse é o pensamento hoje de todos e a gente deve fazer isso dentro do jogo. Tá, obrigado, boa sorte. Edmundo, que vai ao lado do Carlos Germano e do Gonçalves, que está em campo aí para a seleção brasileira, amistoso na Noruega na semana que vem, e depois o torneio da França, a Copa América, convocados que foram pelo técnico Zagallo. O Edmundo falava do Pedrinho, que vai para a seleção brasileira de futebol júnior, que vai disputar o Mundial da categoria. Edmundo é um artilheiro do lado, Bentinho, você viu, o artilheiro do Botafogo do outro lado, o Ramon é o artilheiro do Vasco com 13 gols, o Edmundo tem 8. São muitas atrações para você curtir. Botafogo e Vasco, vai começar o jogo no Maracanã. O vencedor se iguala ao Fluminense na liderança do terceiro turno do Campeonato Carioca. Empate, portanto, não é bom para ninguém. Vai ficar faltando depois desse jogo só mais uma partida, mais uma rodada. Fundamental para as pretensões do Vasco uma vitória. O Botafogo, para ficar ainda mais tranquilo, ele que já vai entrar numa eventual decisão com 4 pontos de vantagem. Carlos Germano dá uma força, uma última força para os seus companheiros. Vamos para o jogo, a saída pertence ao Botafogo. À esquerda, o time do técnico Joel Santana. À direita, o time de Antônio Lopes. Álvaro Coelhas acerta o cronômetro, apita, autoriza, a bola está rolando, está em jogo no Maracanã. Você curtindo ao vivo na Globo as emoções do Campeonato Carioca. Bola com o Vasco lá na direita. Aqui um pouco mais atrás o Luizinho, recebe o Fabrício. Na esquerda o lateral Felipe.
Jovem revelação do Vasco. O time vai trabalhando. Tentativa do passe do Pedrinho. De novo o Felipe. Já subiu para o ataque. Outra vez o Pedrinho. Tem do lado o Ramon, mas no meio o Edmundo. A tabela foi tentada e o corte do Ailton. Rebote do Vasco. Outra vez com o Felipe. Prepara o cruzamento. Tirou o Jorge Luiz. A briga do Luizinho, já há um impedimento marcado do ataque do Vasco. Na hora do rebote o ataque não saiu. O Bandeira lá do outro lado. O Elson Passos pegou o impedimento. Aí o zagueirão Gonçalves, capitão do Botafogo, mais um da seleção que está no campo. E o impedimento vai ser batido ali fora da área pelo Wagner, você está revendo. O jogador do Vasco estava um pouco adiantado na hora que a bola voltou. O goleiro Wagner dispara essa bola para o campo de ataque, subiu a zaga para cortar. O juiz já parou, marcou a falta. Amanhã, meio-dia, reapresentação de Roberto Carlos especial. 1 minuto e meio de jogo no Maracanã, 0-0. Fabrício. Pedrinho brigou, ficou sentindo ali no meio do campo enquanto o Vasco ataca. Olha que boa fuga lá pela direita. Vem com perigo o time do Vasco. Cruzamento para o meio da área e vinha na cobertura. O Jorge Luiz fez o corte. O time do Vasco começa em bom ritmo, apertando o Botafogo. A bola não saiu não, jogada normal. O Jorge Luiz vinha bem na cobertura para fazer o corte. Ele que está aí com ela. Armando a saída do time do Botafogo. Tentativa com o Ailton, ele se enroscou com o Felipe e a arbitragem marca falta contra o Botafogo. Pedrinho recebe Luizinho, abre na direita para o Pimentel. Está revendo aí a falta do Ailton no Felipe. Edmundo vindo buscar o jogo, parte com ela dominada pela direita. Ele é fera nisso, vai embora o Edmundo. O time do Botafogo dá espaço, ele vai ganhando fundo e aí acabou levando um azar danado naquela que você arma para bater com o pé direito. Ela toca no esquerdo e você mesmo se complica. Ficou de graça a bola para a equipe do Botafogo, só o tiro de meta para o goleiro Wagner. Viu? A hora que ele arma para bater com a direita, a bola toca no biquinho da chuteira do pé esquerdo. Tiro de meta cobrado pelo Wagner. Mandando bola para o campo de ataque, o Botafogo ainda não chegou. O Vasco não dá espaço para o Botafogo, não consegue se armar o Botafogo. Chegou ali o Ramon brigando com o Jefferson. Vem o Pingo. Se apresenta pela direita de Jair. O Pingo prefere caminhar com a bola. Faz agora a abertura para o Wilson Goiano. Vai no apoio. É a primeira vez que chega com um pouco mais de perigo o Botafogo. Já pintou a marcação do Vasco. De Jair pega a sobra. A boa inversão do Jair. Bem na antecipação o Pimentel cortando pela equipe do Vasco. E agora o contra-ataque. Edmundo. Pedrinho está livre na esquerda, gritando, pedindo bola. O Edmundo preferiu a direita com o Pimentel. Tocou no meio, escorregou todo mundo. A bola agora sim chega na esquerda com o Pedrinho. Vai para cima da marcação, leva para o fundo. É um lance perigoso, passou pelo Wagner, tira o Jefferson. Fica a briga pelo alto de Jair, tocou na bola, completa o Pingo. O time do Vasco sai marcando pressão contra o Botafogo. A torcida do Vasco entra em campo, vai junto com o time, sente um melhor começo do Vasco. Felipe. Fabrício. Um pouco mais atrás, o Alex. Tem do lado o Tinho, fica tocando o time do Vasco. Pimentel. Passou a bola pelo Edmundo, ficou de graça com o Wilson Goiano, daí o Jorge Luiz. Tentando a arrancada de Jair, fez o break. Limpou o lance, abrindo a direita, de novo o Wilson Goiano. Olha como a marcação do Vasco é boa, diminuindo os espaços e o Bandeira pegou mais um impedimento do ataque, um impedimento agora do Pedrinho, que disparava em ótima situação. O impedimento foi marcado na hora, sem hesitação pelo Bandeira. Tá aí o garoto Pedrinho, atacante do Vasco. Jogador perigoso, vem crescendo de produção, já marcou 6 gols no campeonato. Ele foi convocado para a seleção de juniores que vai disputar o Mundial da Malásia, mas o Vasco vai pedir a dispensa da primeira semana de treinamento, essa semana agora, para ele poder jogar o jogo contra o Flamengo. Nós passamos de 5 minutos, 0-0 no placar. Seria realmente mais um desfalque para o Vasco da Gama, que já vai perder o Carlos Germano e o Edmundo, perder também o Pedrinho. Lá vem o cruzamento.
Felipe vai trabalhando, tira o Gonçalves. E agora a bola vai para fora e arremesso para a equipe do Botafogo. Quem tem Globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Vai para o arremesso o Wilson Goiano, o Botafogo tentando achar um espaço, achar um caminho para chegar até o ataque. Gonçalves. Vem o Pingo, recebe, parte para o campo de ataque. De novo, vai conduzindo a bola o Pingo. Tabela com o Sorato. Bentinho arriscou de longe, a bola vai para fora. O Botafogo pede o desvio, o Bandeira estava dando tiro de meta, mas houve o desvio da zaga do Vasco no chute do Bentinho. É escanteio, primeiro escanteio. Chance para a equipe do Botafogo. Aqui pela direita vem o Ailton ajeitar. Os zagueiros do Botafogo já vão para a área. Está irregular, estava fora a bola de posição, vai voltar a cobrança do Ailton. Carlos Germano fica atento, o Gonçalves e o Jorge Luiz estão na área. Ele chama a atenção do Tinho, o zagueiro do Vasco, vem para a cobrança o Ailton. Lá vai bola para a área vascaína, sobe a zaga, se confunde, tira, mas a bola acaba sendo recuada na cabeçada do Tinho para o Carlos Germano. Ele tenta puxar rápido o contra-ataque. Bateu na bola o Ramon. Atenta a marcação do Botafogo. Vem o Ailton. De Jair. Para, protege, recebe uma marcação tripla. Consegue sair jogando com o Ailton. Boa bola do Ailton para o Bentinho. Ele arrisca de novo para o gol no meio do caminho. O desvio de cabeça do Tinho. Pega, sobra o Botafogo. Vai tentando equilibrar o jogo. Pingo. Boa abertura para o Wilson Goiano. Passou o Marcelinho pela direita, o Wilson Goiano não deu. Botafogo insiste no jogo pelo meio. Mais uma arrancada do Pingo, daí dá até para bater. Ele pega muito embaixo da bola. Ela vai para fora e apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco cobrar. O repórter Roberto Cabrini entrevista o brasileiro que está no corredor da morte nos Estados Unidos. Você vai ver amanhã no Fantástico. Botafogo apertou a saída de bola e acabou engrossando a coisa para o Vasco. Recupera o Botafogo. Toque do Bentinho, a bola ia voltando para ele, ele estava de costas. Não deu para dominar. Então vem o contra-ataque da equipe do Vasco. Pedrinho. Seguindo a orientação do Antônio Lopes, que gritava, olha o Pedrinho livre na esquerda. O Vasco saiu jogando com ele. De Pedrinho para Edmundo. Vai para a jogada do Edmundo, acabou forçando no passe. O Wagner não saiu, o Gonçalves protege. Fica o tiro de meta para a equipe do Botafogo. Quem tem Globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú, para a sua vida render mais. Olha a segunda bola, Pedrinho! Campeonato Carioca na sua reta decisiva para a definição do terceiro turno. E o Campeonato Paulista começa hoje o quadrangular final. Os quatro grandes, São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, disputando 3 rodadas para ver quem vai ser o campeão paulista. Essa noite, Corinthians e Santos jogando no Morumbi. O Corinthians já abre o placar, daqui a pouco você vai ver. Aqui tem Botafogo no ataque, vem a cobertura da zaga com o Tinho. Felipe. Recua para o Alex, o Ailton apertou, vem o Edmundo. A bola fica com o Pimentel, o Vasco parte. Pimentel e Juninho juntos ali pela direita, vem na velocidade o time do Vasco. A bola para o meio, lá vai o Pimentel, chegou com perigo, caiu, pediu, o juiz diz que não houve nada. Fica apenas a jogada para o Wagner, você revê, o Jefferson só protegeu, o Pimentel forçou. Tempo para a gente ver o gol no Campeonato Paulista, o gol do Corinthians, Oliveira Andrade. Tá, outra finta do Souza, de volta para o Marcelinho, Mirandinha se enfiou, ele não viu, preferiu bater direto na gol! Aí o gol de Marcelinho abrindo o placar do Morumbi. Corinthians 1, Santos 0. Aqui no Maracanã, 0-0, Botafogo e Vasco. Nós já passamos de 10 minutos, o Botafogo está no ataque. Quis cobrar uma falta com muita rapidez. O juiz mandou voltar. Mas aí a marca do tempo. O placar 0-0. O Jorge Luiz vem ajeitando a bola. O time do Vasco fica fazendo onda. O Sorato recebe a marcação. Começa a chover no Maracanã.
Wilson Goiano recebe pela direita, vai para o cruzamento, caprichou, jogou dentro da área, o corte do Fabrício. Sai jogando o Juninho. Abertura na direita, o Vasco começa, vem com o Edmundo. Olha, espera encostar alguém. Bola corre aqui à esquerda, até a esquerda com o Felipe. Pedrinho, sempre bem aberto. Aqui pela esquerda do ataque do Vasco. Aí ele toca no Felipe, vai pra dentro, joga com o Ramon. Ramon pro Edmundo, de novo o Ramon. A tabela saiu, pode pintar. O chute. Na jogada bem feita da equipe do Vasco, tiro de meta, você vê aí a tabela, o chute do Edmundo acabou pegando muito embaixo da bola, ela vai pra fora. Só o tiro de meta. Quem tem Globo, tem tudo. Raider, tom de férias para seus pés. Vem o Botafogo com Jorge Luiz. Botafogo não perde um jogo de campeonato estadual desde maio de 1996, do dia 4 de maio de 96. Portanto, há mais de um ano que o Botafogo não sabe o que é derrota no campeonato estadual. E o Joel Santana tem 56 jogos sem derrota como técnico em campeonato estadual. Vem trabalhando o time do Botafogo. Bentinho. Ailton. Faz o bom toque. Marcelinho. Abertura na direita. Wilson Goiano. Chega bem o Botafogo. Bola pro meio. Fechou o Sorato. Desvio de cabeça. Cai Carlos Germano. Faz a defesa. Chegou na velocidade. No bom toque de bola. Agora o time do Botafogo. Lance perigoso. Carlos Germano foi pro chão e ficou com ela. Amanhã, meio-dia, reapresentação de Roberto Carlos Especial. E a série invicta do técnico Joel Santana, Kleber, começou pelo Fluminense em abril de 95. Depois ele foi campeão invicto, campeão estadual invicto pelo Flamengo no ano passado. E agora, em 97, ainda não perdeu pelo Botafogo. Tá vendo aí uma falta dura cometida em cima do Ailton. Pegada forte do Fabrício. Ele sente, o Botafogo cobra e vai para o jogo. Lá no Morumbi o Santos empata. Daqui a pouco você vai ver o gol de empate do Santos no clássico Corinthians e Santos, fase decisiva do Campeonato Paulista. Aqui vem Botafogo. Boa bola dentro da área, olha a chegada, saiu o Carlos Germano. Houve o toque e o toque acabou sendo do atacante do Botafogo, era o Marcelinho que chegava ali no ataque. Você viu que o jogador do Vasco dá o carrinho, trava, ela bate no Marcelinho e vai para fora. É mesmo só tiro de meta para o Carlos Germano. Vamos conferir o gol de empate do Santos no Morumbi com Oliveira Andrade. Ficou ali sem saber o que fazer com a bola o Caico. Agora sim, conseguiu levantar a chance. Olha o gol! Marcelinho fez 1-0 para o Corinthians, Macedo empatou 1-1, é o clássico Corinthians e Santos, você por dentro, enquanto aqui Felipe acaba pegando na cabeça do jogador do Botafogo, do Ailton. Olha, pegou com o pé esquerdo na cabeça do Ailton, sentiu o Ailton, jogada para sentir mesmo, foi meio afoito na bola, o Felipe estava caindo, o Ailton já tinha sofrido a falta. Reclamou bastante com o Felipe. E ele está discutindo aqui com o técnico Antônio Lopes, que mandou ele levantar rápido. Ele está discutindo até agora com o técnico Antônio Lopes. 0-0 no placar. Olha a bola para o meio, passou pelo Sorato, chega no Pimentel. Ele domina e já arranca. O Sorato vai para a marcação. O Pimentel faz o passe, acabou errando. O Botafogo recupera. Vem para a jogada o Jefferson. Sorato limpa pela esquerda. Bola invertida, vem o Wilson Goiano. Um pouco mais atrás o Djair. É o homem que organiza o Botafogo. Outra abertura na esquerda. Jefferson, o Botafogo faz a bola correr. Jefferson tenta ganhar o fundo. Vem o Pimentel na marcação. Sempre firme, com muita saúde o Pimentel. Dá uma travada e o arremesso é para a equipe do Botafogo com o Jefferson. E vai para o cruzamento. Vem a bola na área, ia chegando o Bentinho para brigar e o juiz acaba pegando uma falta do Bentinho. Passamos de 15 minutos desse primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Placar do Campeonato Carioca aqui no Maracanã. A penúltima rodada do terceiro turno. Veja amanhã no Esporte Espetacular. A festa do rodeio em Marília, no interior de São Paulo.
O Esporte Espetacular começa logo depois do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Bola esticada aqui para o Pedrinho, o goiano vai atrás dela, o Pedrinho chega, o goiano faz o toque, protege, fica cercado, o Pedrinho aperta, tentou o calcanhar, acabou se complicando, o Vasco recupera. Bola de Ramon para Felipe, Felipe para Fabrício. Domina o Juninho. Prendeu. Abertura na esquerda, Pedrinho. Outra vez com o Felipe, o Vasco fica trabalhando aqui pelo setor esquerdo do ataque. O Botafogo vem na marcação, Pedrinho, sempre ele que tenta partir para uma jogada individual. Boa passagem do Felipe, o cruzamento para a área, Jorge Luiz corta, bingo completa. Vai na briga o Sorato, antes dele o Alex. Subiu e tirou o pingo. Botafogo sai, agora na boa, Jefferson. Marcelinho está do lado, um pouco mais à frente o Bentinho. Boa bola para o Marcelinho, grande toque de primeira para o Jefferson. É perigo na chegada do time do Botafogo. Toque do Jefferson, a bola bateu na zaga, evitou a saída. O Botafogo ainda insiste. Cruzamento vai no chão para salvar o Tinho. Bentinho, Ailton tentou o toque de calcanhar. Olha, a Sóbrio de Jair pega muito mal na bola. Quem tem Globo tem tudo. Kaiser faz de qualquer jogo um grande clássico. O time do Vasco procura usar mais a velocidade. O Botafogo vai tocando a bola mais bonito. E o clássico tem boa movimentação no Maracanã. 0-0. São mais de 17 minutos já deste primeiro tempo. O Vasco tem uma média de gols no Campeonato Carioca de 1,5 por partida. O Vasco que marcou 34 gols no Campeonato Carioca. O Ramon é o artilheiro com 13. Pedrinho. Felipe sempre no apoio. Aí o artilheiro do time, o Ramon. Bola bateu no jogador do Botafogo, sobrou no Fabrício. Juninho. Vem para o jogo. Faz a jogada com o Pimentel. Toque de primeira, boa bola na direita. O Botafogo cerca, o Vasco faz a jogada. Bela bola do Juninho, bem o Pimentel. Trouxe para o pé esquerdo, bateu e bateu sem força. Acabou concluindo mal a jogada o Pimentel depois do belo lance. Olha, quando pegou de pé esquerdo a bola já estava escapando. E aí ficou de graça para o goleiro Wagner. Dominada pelo ódio, filme inédito. Hoje, depois das emoções do futebol em Supercine. Experiente Luizinho sai jogando pelo time do Vasco. Alex. Veio buscar o Pedrinho. Aberto o Felipe. Chutou em cima do Jair. Fabrício reaproveitou. De novo com o Felipe, o drible e a falta. O Wilson Goiano deu o carrinho, acabou pegando no pé do Felipe, você revê aí. Clara a falta marcada pela arbitragem. O Vasco cobrou, o Botafogo recuperou, ainda tem briga, o Felipe retoma para a equipe do Vasco, o Fabrício domina. A bola foi para o Edmundo, o toque de primeira. É muita gente em pouco espaço, os dois times brigando, barbaridade pela bola. Aí o técnico Antônio Lopes dá uma ordem tática agora para o Ramon encostar mais no Felipe, no lateral Felipe, porque ele acha que está muito lado o lateral. Ele chega e não consegue fazer a jogada. Agora o Edmundo rouba bem, vem pro jogo, lá vai Vasco. Tocou no meio, vem o recuo, Wagner não pode pegar, complicou e é pênalti. Penalidade máxima marcada contra o Botafogo. Um recuo infeliz do Djair, teve que dominar o Wagner, a bola escapou e aí acabou cometendo pênalti o goleiro. Quando ela espirrou, veja, chegava o Pedrinho tomando a bola. E o Wagner calçou o Pedrinho, fez o pênalti. E aí a dura, que acabou num sorriso entre Wagner e Djair. Os dois que acabaram complicando a jogada da equipe do Botafogo. De Jair no recuo, o Wagner não conseguiu dominar. No rebote o pênalti, o Edmundo ajeita. O Vasco tem a chance de abrir o placar no Maracanã, com 20 minutos de jogo. Pelo pênalti o Wagner levou o cartão amarelo. Pinta então o primeiro cartão amarelo do jogo para Wagner. Vem para a cobrança o Edmundo. Autoriza a arbitragem, parte Edmundo, vai de pé direito no gol. Wagner, ele bateu, defendeu Wagner. Defende o goleiro do Botafogo. Evita o primeiro
esquerdo e pegou. O Botafogo se enche de moral e vai para o contra-ataque. Continua 0 a 0 o clássico. Caiu bem e foi buscar o Wagner. Com mais de 20 minutos e meio, a grande chance do Vasco que não saiu no pênalti batido por Edmundo. Defendido pelo Wagner. O Vasco insiste. Vem o Felipe. A marcação é do Ailton. O Felipe leva para dentro. Deu no Juninho. Bola para o Edmundo. Ele faz o giro. Toca para o apoio do Pimentel. Olha o cruzamento para a área. A bola explode no Jefferson. Volta o Pimentel. O Corinthians faz 2 a 1. Daqui a pouco você vai conferir o gol. É o jogo Corinthians e Santos em São Paulo. Vem Edmundo. Corta Gonçalves. A bola não para. O Gonçalves domina. Marcelinho. Abre o jogo. Limpa aqui na direita. Wilson Goiano. Agora dá uma acalmada o Botafogo e vem tocando. O Ramon está aqui do lado de fora do campo, que ele veio trocar as chuteiras. O campo já está um pouco molhado pelo chuvisco que está caindo. Tá de volta aí o Ramon e o Botafogo vai pro ataque. Djair. Ficou aliviado o Djair com a defesa do Wagner no pênalti batido pelo Edmundo. Jefferson capricha no cruzamento, bola para a área. Subiu e desviou de cabeça o Alex. Vem tentar reaproveitar aqui pela direita do ataque do Botafogo o Sorato. Quando cruzou, ficou na dividida. Vai o Bentinho, ganhou. Ailton, rolou. Pode pintar a batida. Djair limpou, levou pro pé esquerdo. Boa bola no meio. Tá valendo, tá no jogo. Agora o juiz dá um impedimento. Um impedimento meio estranho. Um impedimento que quem recebeu a bola me parecia que não estava. Quando você está revendo aí o Edmundo batendo o pênalti, o Wagner foi bem no canto esquerdo buscar. Tá aí o impedimento, ó. O jogador estava na mesma linha. Não havia impedimento, não. A arbitragem acabou dando impedimento. Agora vem o ataque do Vasco. Domina o Pedrinho. Limpou, escorregou, levantou, ficou, bateu e ela passa. Passa para fora. Boa chance. Bela jogada criada pelo Pedrinho. Ó, olhou para a área ameaçando o cruzamento. Cortou. E aí bateu forte, mas bateu para fora. Vamos ao Morumbi conferir mais um gol no clássico Corinthians e Santos com Oliveira Andrade. Cercado pelo Renaldão, procurou pelo Donizete, o lance é bom, olha o gol! Você viu o gol de Mirandinha, o 11º gol de Mirandinha pelo Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians faz 2 a 1 em cima do Santos. Campeonato Paulista começando o quadrangular. Hoje Corinthians e Santos. Amanhã à tarde tem Palmeiras e São Paulo. Os 4 times vão se enfrentar para ver quem vai ser o campeão de 97. Aqui no Maracanã, 0 a 0 no placar. O Pedrinho está sentindo aí o braço direito fora do campo. 23 minutos e 30. O Vasco já perdeu um pênalti. O Edmundo chutou, o Wagner pegou. Continua muito disputado o jogo aqui no Maracanã. Fica agora com 1 a menos. O Vasco é um motivo de preocupação. Pedrinho, jogador importante do time do Vasco. Pingo. Boa bola. Tirou o Marcelinho, bateu, a bola foi desviada. O Carlos Germano corre para evitar a saída e não deixa que ela vá para escanteio. Quem tem Globo tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0 PowerTech. Reposição do Carlos Germano. O Pedrinho já tá legal, já tá aqui pedindo para voltar ao campo. Melhor assim pro Vasco. Gonçalves domina bem do peito. Evita o ataque vascaíno. Trabalha com o Pingo. Passa do meio campo, abre aqui na direita para o Wilson Goiano. Sai da marcação o Felipe, ele jogou nas costas tentando buscar o Ailton. Vem na cobertura o Alex. Foi o último a tocar. Arremessou o Ailton. Marcelinho ajeitou, Goiano toca no meio, Djair domina. Chamou bem o apoio do Jefferson. Os dois laterais do Botafogo saem para o jogo. Jefferson joga para o Bentinho. O Bentinho tocou no meio. Vem a tabela com o Marcelinho. Outra vez o Jefferson. O Botafogo tenta o chute. Carlos Germano cai bem na batida do Bentinho, que tentou botar um efeito na bola. Ela veio rodando, mas veio em cima do Carlos Germano. Tá aí o Pedrinho de volta. Quando nós já passamos de 25 minutos. Garoto Pedrinho de 19 anos de idade só, vem brilhando no time do Vasco da Gama.
Jorge Luiz. Abertura do Djair pro Ailton. Sempre na cobertura, sempre na marcação o Fabrício. Bateu na bola, o Ailton vem para reposição. Aí preferiu deixar para o Wilson Goiano. Se coloca para receber o Ailton, o Goiano olha. Vem o Sorato, sai da área, domina. Dá de novo para o Goiano, mas joga para trás o Botafogo. E na fogueira, aí o Jorge Luiz dá um bico. Tá normal, agora o Bandeira parou. Agora o Bandeira parou e deu o toque de mão. Ele não deu impedimento não, ó. Tá marcando o toque de mão do Bentinho. A posição de impedimento ele não deu. E o toque de mão existiu quando o Bentinho dominou, acabou usando o braço esquerdo para ficar com a bola. Foi isso que a arbitragem marcou, não o impedimento. Continua 0-0 no placar. Sempre com o Felipe. Pegada dura do Ailton em cima do Felipe. Felipe fica no chão, o Ailton disse que não pegou. Aí vem a dura do juiz. O juiz manda o Ailton ir devagar e manda o... Ailton ir devagar. Olha aí o lance. Você está vendo? Não havia um impedimento realmente. Acertou o Bandeira. O que houve foi o toque de mão. Quando a bola saiu, a posição do Bentinho era boa. Felipe. Vai levando de novo o Vasco para o ataque. Vasco e Botafogo brigando por 3 pontos para que possam se igualar ao Fluminense. Quem vencer fica junto com o Fluminense com 8 pontos na liderança do terceiro turno. E aí vai faltar apenas uma rodada, apenas um jogo para cada time. Lá vem Pimentel. Vai levando o Vasco, jogou um pouco mais atrás, Juninho. Cruzamento para a área. Quem chega para tentar o cabeceio é Ramon. Vem na briga com ele o Goiano. Pedrinho. Vai pro cruzamento, o Wagner não foi e a zaga manda para fora. Quem tem Globo tem tudo. Coca-Cola, respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. No desvio do Jefferson, escanteio. É lá pela ponta direita do ataque do Vasco. Vai o Pedrinho para a cobrança. Jorge Luiz, Marcelinho, Wagner, todo mundo atento. Chega o Juninho, vem o Fabrício, o Edmundo tá lá dentro. O escanteio foi batido, rasteiro. Trabalha o Edmundo, de novo com o Pedrinho. Bola para a área agora. Olha o desvio. Um último toque acabou sendo do ataque do Vasco. Veio uma bola perigosa, subiu o Gonçalves. Desvio que pareceu do Wilson Goiano. Seria escanteio para a equipe do Vasco. A arbitragem viu um toque ainda do Juninho. Aí o Bentinho, artilheiro da equipe do Botafogo com 10 gols. Você está revendo aí. O juiz viu esse desvio do Juninho. Bola fora é arremesso. A moçada está chegando pesada. Essa bola já estava fora e o Alex chegou dando carrinho no Bentinho. A bola já está fora do campo. Dominada pelo ódio. Filme inédito. Hoje, depois das emoções do futebol em Supercine. O técnico Joel Santana do Botafogo veio agora há pouco até o banco de reservas e comentou o seguinte: o goleiro Wagner já defendeu um pênalti, mas o Botafogo ainda não acordou no jogo. Palavras do Joel. Vai chegando agora o Botafogo. Carlos Germano saiu para dividir, a bola espirrou, o Pimentel tenta, veio a dividir e a falta. A moçada está entrando muito pesado. Cartão amarelo para o Jefferson, ele entrou dando um carrinho duro lá no campo de ataque, olha. A bola já estava fora, ele veio e pegou. Pegou o Fabrício. Pegou pesado. Leva cartão amarelo. O Jefferson é o segundo cartão amarelo do jogo. Um para o Wagner, um para o Jefferson. Um garoto descobre uma mina de esmeraldas no meio de uma plantação de bananas. Você vai ver amanhã no Fantástico. Vai se levantando o Fabrício. Tudo legal com o meia do Vasco. E a falta vai ser cobrada pelo Carlos Germano. 0-0 no placar. Passamos de meia hora de jogo. É o primeiro tempo. Tá aí o Pedrinho, ajeitou. Boa bola pro Ramon. Tem à direita o Edmundo. Deu pra ele. Edmundo ajeita. Limpa. Tentou o lance individual. Depois a abertura. Acabou falhando a zaga. Chega o Pimentel e bate pra fora. Perde
de mais uma chance. O Vasco com o Pimentel na falha do Jefferson. Ela passou muito perto do gol do Wagner, que não tinha nenhuma chance de defesa. Cumprimento do Edmundo para o Pimentel, os dois que perderam as grandes oportunidades do jogo até agora. O Edmundo um pênalti que o Wagner pegou e o Pimentel esse lance que o Wagner não ia pegar. Felipe sofreu a falta do Sorato. Já bateu rapidamente, deu pro Fabrício, enquanto você está revendo aí o empurrão do Sorato. O Vasco vem. Edmundo, Pimentel, um pouco mais atrás de Luizinho. Vai trabalhando o time do Vasco, 0 a 0 no placar do Maracanã. De primeiro o Alex toca para o Felipe. Mandando sempre o lateral para o ataque. Faz a abertura para o Ramon. Sai na marcação o Jorge Luiz. Saiu para a marcação e acabou fazendo a falta em cima do Ramon, falta marcada. É na esquerda do ataque do Vasco. O Ramon vai ajeitando, é uma boa oportunidade para o cruzamento. Tá aí o Juninho, fica esperando a jogada. O Jefferson na marcação, vem também o Marcelinho para a cobertura. O Ramon vai para a batida. De pé direito ele manda lá para dentro da área, no meio do caminho, cortou o Goiano. Voltou para o time do Vasco, Pedrinho brigou. A zaga do Botafogo chega e acaba limpando bem o lance com o Djair. Tenta puxar o contra-ataque rápido, veio o Pimentel. Todo mundo pediu o toque de todo mundo e o juiz acabou marcando o toque do Pimentel. E sobra um cartão amarelo para o lateral direito da equipe do Vasco. Cartão para o Pimentel porque botou a mão na bola, parando assim com o contra-ataque do Botafogo. Bola muito esticada. Pimentel vai para a cobertura, recua o jogo, faz com o Tinho o lance. Ele inverte para o Felipe. O Botafogo vem apertar na marcação com o Ailton. Tem tranquilidade o Felipe, personalidade, dominou, encarou a marcação, saiu bem na jogada com o Fabrício. Felipe de apenas 19 anos também. Cheio de moral, bom jogador. Juninho. Vem pro jogo com o Edmundo. Sai um pouco de perto da área, vem tentar a jogada e agora o impedimento está marcado. Mais uma vez parado o jogo no impedimento do ataque do Vasco. Quem tem Globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú, para a sua vida render mais. 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Vai chegando o Felipe. Vem sendo o principal jogador do Vasco na hora de atacar. Está sendo o grande canal aqui para o Vasco se mandar pela esquerda. Aí o Ailton fazendo volta no meio campo, limpou o lance. Wilson Goiano. Toque de primeiro errado, vem o Juninho para a jogada, vem o Bentinho também. Bentinho reclamou um toque, o juiz deixou a partida seguir, depois na sequência a falta em cima do Juninho, a falta para a equipe do Vasco. Foi um empurrão realmente do Jefferson, mandando o Juninho para o chão. Felipe. Aí o Pedrinho encostando. Felipe já se mandou, a jogada no meio com o Edmundo. Os dois atacantes do Vasco na intermediária do ataque. E aí o toque do Pimentel muito forte. Apenas o tiro de meta. A repórter Glória Maria mostra a exótica Katmandu, capital do Nepal. E as imagens proibidas de uma deusa menina. Você vai ver amanhã no Fantástico. Futebol deste sábado à noite. Os dois principais campeonatos do Brasil em momentos de decisão. O Wagner, que você viu batendo o tiro de meta, não levou gols em metade dos jogos do time do Botafogo. O time do Botafogo que disputou 22 jogos, em metade desses jogos o Wagner não levou gol. Fazendo uma boa campanha o time do Botafogo, uma campanha invicta até agora, 2 turnos conquistados, dando só alegria para a torcida alvinegra. Vem o Edmundo. A intenção era o Pimentel, a chegada do Jefferson. 35 minutos passados do primeiro tempo, 0 a 0 no placar. Temperatura de 18 graus aqui no Maracanã. A chuva deu uma parada.
Daqui a pouquinho, no intervalo do jogo, você vai ter tudo sobre essa noite de futebol. O Corinthians vai vencendo o Santos por 2-1, um empate 0-0 aqui, Botafogo e Vasco, com pênalti perdido pelo Edmundo. Você vai ter o Brasil na Liga Mundial de Voleibol, que jogou na Argentina, um jogo duríssimo. Você vai conferir também o voleibol masculino do Brasil. Tudo no show do intervalo que o Maurício Torres vai mostrar para você daqui a pouquinho. E uma das explicações, Kleber, para o sucesso do Botafogo no estadual é a experiência do time. A média de idade é de 28 anos e até o jogador titular mais novo, Marcelinho Paulista, com 23 anos, já tem um bom currículo. Foi campeão mundial já na categoria júnior e até medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta há aproximadamente um ano. Aí o Sorato brigando com o Pimentel, a sobra de bola é do Tinho. Aí o Vasco vai embora. O lançamento do Tinho acaba sendo muito forte, vai ficar de graça para o goleiro Wagner. Quem tem Globo tem tudo. Raider, tom de férias para seus pés. Bola lançada buscando o ataque do Botafogo. Subiu o Sorato. A sobra ficou com o zagueiro Alex. Tranquilo, limpo ali na entrada da área. Felipe. Saiu para a marcação o Jorge Luiz, protegeu, recebeu o carrinho do Ramon, não gostou, a falta foi marcada. Aí o Bentinho, o Jorge Luiz ficou reclamando, o Bentinho tocou na direita. A marcação do Vasco é realmente forte. O Vasco procura não dar nenhum espaço para o Botafogo. Jorge Luiz bate a falta, houve o desvio. Pedrinho pega a sobra. No Morumbi, o Santos tem um pênalti para cobrar. Pênalti contra o Corinthians, que vai ganhando o jogo por 2-1. Daqui a pouco você fica sabendo o que rola. Olha o Bentinho, joga no meio. Vem o Pingo, deixa com o Ailton. Agora sim o Pingo, Jefferson já se mandou lá pela esquerda. Pingo prendeu, deu de novo pro Ailton. Ailton vai, daí dá até para bater. Ele limpou, abriu, tocou. Carlos Germano caiu e a bola passa. Com o desvio de Carlos Germano para escanteio para a equipe do Botafogo. Um chute perigoso do Ailton, que pega bem de fora da área. Vamos ver o pênalti lá no Morumbi. No grito do Luxemburgo, a mudança. E olha a agitação que faz o Marcelinho. Vai partir Ronaldo Marconato. Determinação do Luxemburgo na hora da cobrança. Gilmar e Miller discutem ali. Atenção. Partiu Ronaldo, bateu, tá lá! Você viu ao vivo a cobrança do pênalti lá no Morumbi. O Ronaldo, zagueiro, bateu. Não é o Ronaldão, é um Ronaldo Xará. Ele bate o pênalti, empata o jogo 2-2. Aqui vem Vasco, boa bola na esquerda para Pedrinho. Ele invadiu, botou no meio. Chega o Vasco com perigo, Edmundo divide. E divide demais, levanta muito o pé. E a falta está marcada. Mais uma vez, na velocidade do Pedrinho, o ataque do Vasco. O Edmundo chegou, a bola espirrou e aí ele fez a falta. 0-0 no placar do Maracanã. Nós vamos chegando a 39 minutos deste primeiro tempo. O Botafogo vem. Marcelinho. Toque de primeira do Djair para o Pingo. Daí a bola chega ao Ailton. Ele pede alguém mais perto. Ninguém aparece, ele reclama. Agora o Bentinho. De novo com o Ailton. O Vasco se fecha no campo de defesa. O Botafogo tenta tocar a bola. Jorge Luiz. Houve o corte. Bom o desarme do Alex. Aí o lançamento do Ramon. Ruim. De graça a bola para o Gonçalves. Volta ao Botafogo. De Jair. O Antônio Lopes fica irritadíssimo aqui. A ordem dele é a seguinte: todas no Pedrinho. Está tendo realmente muito espaço. O Wilson Goiano desce, vai para o ataque, o Pedrinho fica, e aí é uma avenidona que ele tem para tentar o contra-ataque. Mas quem trabalha bem é o Bentinho. Vai jogando na habilidade, a torcida gosta, ele inverte. Olha onde está o Wilson Goiano. Quem sai na marcação é o Felipe. Nós passamos de 40. Marcelinho. De novo o Goiano. Agora o cruzamento. Sobe a zaga e tira com o Tinho. A
sobra é só do Botafogo, o rebote. Jefferson, mais um cruzamento para a área. Outra vez se vira a zaga do Vasco para tirar. Quem tem Globo, tem tudo. Kaiser faz de qualquer jogo um grande clássico. O Ailton domina, faz a jogada com o Pingo. Pingo tenta a penetração, vem, tocou no meio. Ele não tocou nem pro Bentinho, nem pro Sorato. Cortou então o Fabrício. Completa o Pimentel. Botafogo apertou a saída, tomou a bola o Jefferson. Bem o Jefferson, vai pro cruzamento. Alex, sem brincadeira. Voltou pro Djair. Outra vez a defesa do Vasco tirando. O Botafogo agora dá uma pressão. Botafogo inteiro no campo de ataque. O Botafogo vai para cima. O Vasco todo recuado. Ailton. Marcelinho. Djair domina. Toca lateralmente para o Pingo. Mais aberto na esquerda o Jefferson. Ajeitou. Olhou para a área. Preferiu começar outra vez com o Pingo. Driblou. Adiantou muito a bola. Briga o Ailton. A sobra do Jefferson. Parcialmente o Pimentel cortou, se virou, não conseguiu a sobra. Aí do time do Botafogo, tá no jogo, tá valendo. Saiu o Carlos Germano no pé do Sorato. E o Sorato deu uma hesitada depois no rebote, olha, ele tá de costas. E aí os dois ficaram meio perdidos no lance. O Carlos Germano acabou sendo mais esperto e ficou com a bola. O Vasco tenta responder com o Edmundo. Olhou para a direita, já viu a subida do Pimentel. Ramon. Um pouco mais atrás o Juninho, tem à sua esquerda o Edmundo, bola fica no pé do Edmundo, vai o capitão do Vasco no lance individual, falta nele. Deu o drible e levou a falta. Quem tem Globo, tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0 PowerTech. É uma falta muito perigosa contra a equipe do Botafogo. O Wagner fica meio desesperado ali, pedindo para a barreira olhar para ele, para que ele organize a barreira. Um pouquinho para a direita, tudo bem agora, tá aí a barreira do Botafogo. São 5 jogadores, encosta por ali também um jogador do Vasco para atrapalhar. O juiz autoriza a cobrança, vem a batida, o Vasco tem uma boa chance. Muita demora na cobrança, os jogadores do Vasco estão reclamando da posição da barreira. Partiu o Juninho, passou pela barreira, caiu bem o Wagner e faz a defesa. Uma bola perigosa, aqui bate no chão antes de chegar no Wagner, choveu agora há pouco no Maracanã, a grama meio molhada. É ruim pro goleiro essa bola que bate no chão. Daqui a pouquinho Maurício Torres vem com o show do intervalo para você. Voleibol, Brasil e Argentina, Liga Mundial. Tem Corinthians e Santos em São Paulo. Tem os lances de Botafogo e Vasco, um pênalti perdido por Edmundo. Tudo para você conferir no show do intervalo com o Maurício Torres. Fabrício. Fabrício tentou o desvio, a bola acabou tocando no Djair. Marcelinho deu um carrinho duro para cima do Pedrinho. Carrinho que deve ser marcado uma falta. Esse tipo de carrinho é no mínimo uma jogada perigosa, por mais que pegue só na bola. Edmundo, onde ele vem buscar? Bola na esquerda da defesa do Botafogo. O Jefferson brigou. O último toque acabou sendo do Juninho e o arremesso favorece a equipe do Botafogo com o Jefferson recuando até o Wagner. Nós já passamos dos 44 minutos. Dominada pelo ódio, filme inédito. Hoje, depois das emoções do futebol em Supercine. Wagner mandou essa bola para o alto. Saiu para a cobertura, o Tinho deu um toque de cabeça. Ela cai aqui na esquerda. Na habilidade do Pedrinho, o Vasco tenta criar o lance. Um pouco mais atrás o Fabrício. Aí o Bentinho aperta, ele na segurança, joga com o Tinho. Pimentel recebe na direita, faz o lançamento, o Edmundo não vai. A bola foi mais para o Gonçalves. Muita bola pelo alto, fica difícil para o atacante dominar e jogar. Agora o Marcelinho põe no chão. Trabalha bem. Limpou. Deu no meio. Boa bola para o Bentinho. Ajeitou. Mais um toque na esquerda. Corre por ali para receber o Ailton. Vem com perigo o time do Botafogo. No meio, Marcelinho. Pega mal na bola. Na marca dos 45 minutos, ele recebeu
e pegou todo errado nessa bola de pé esquerdo, mandou lá para o alto, perde a chance o Botafogo, continua 0-0 no placar do Maracanã. Tempo regulamentar já foi, vamos para os acréscimos do Álvaro Coelhas, o juiz da partida. Ele marca uma falta que o Vasco cobrou muito na frente, então vai bater de novo. Agora sim tá valendo. Abertura do Fabrício para o Felipe. Felipe que deu uma acalmada nos seus apoios ao ataque nesses minutos finais do primeiro tempo. Olha o Edmundo. Trabalhou bem lá na direita com o Pimentel. Tentou fazer uma tabela, um 1-2 com o Juninho. O Juninho dominou, partiu para cima do Ailton, passou pelo Ailton. Agora para o Pimentel, é lance perigoso, pode pintar. Na trave a bola do Edmundo. Volta o rebote ainda do Vasco. Briga o Pedrinho, chega bem na bola, só na bola. A marcação do Botafogo. Puxa o contra-ataque. Explodiu no travessão a bola do Edmundo e foi a última emoção do primeiro tempo. Termina nesse instante, você vai revendo aí. Pegou de primeira o Edmundo e explodiu na trave. Não está levando sorte o Edmundo hoje. Perdeu o pênalti que o Wagner pegou e agora tirou do Wagner a bola, mas ela acabou explodindo no travessão. Final de primeiro tempo, 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. As emoções do Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho o Maurício Torres vem com o show do intervalo. Continua muita emoção para você, informação, gols, pênalti perdido, voleibol. Tem muito para você conferir. Vale a pena ficar ligado e depois tem exatamente um jogo contra o Fluminense na última rodada e fica dependendo só dele. Só de uma vitória simples do Botafogo contra o Fluminense para conquistar o terceiro turno e ser campeão carioca. Já o time do Vasco, se vencer esse jogo, vai também para 8 pontos, precisa ganhar da equipe do Flamengo e aí fica torcendo para o Botafogo tirar pelo menos um empate contra a equipe do Fluminense para o Vasco ser campeão. Essa é a situação dos dois times. E sentadinho ali na cadeira, só acompanhando o lance, o torcedor tricolor, que hoje empatou com a equipe do Americano, está com 8 pontos. O Fluminense continua dependendo só dele. Se o Fluminense chegar na última rodada com a equipe do Botafogo empatada em 8 pontos, se ela vencer, se o Fluminense vencer, vai para a decisão. E se o Vasco chegar com 8 pontos, aí fica na dependência só do resultado entre Vasco e Flamengo. É a situação do Campeonato Carioca, os dois times estão de volta. O Malafaia e o Nachibim confirmam pra gente se algum técnico mexeu. O Joel Santana pelo Botafogo, o Antônio Lopes pelo Vasco. Não, o Vasco não mexeu, volta com o mesmo time para o segundo tempo. Botafogo também com o mesmo time, aqui rapidamente com o técnico Joel Santana. Por que o Botafogo foi dominado no primeiro tempo, Joel? O Botafogo não entrou no jogo em nenhum momento. Eu acho que foi o nosso pior primeiro tempo de todo o campeonato. Até pior do que aquele que nós fizemos no Vasco. O time não está vibrante, o time não tá no Maracanã. Parece que está em outro lugar. E isso foi a principal conversa que nós tivemos lá dentro. Não foi o Vasco jogou bem, mas o Botafogo jogou muito mal, abaixo da crítica. A bola rolando no segundo tempo, 0-0, e as palavras aí sempre sinceras do Joel Santana. Agora a gente vai conferir se ele conseguiu arrumar, trazer o time do Botafogo para o Maracanã, como ele próprio falou. Primeiro lance de ataque do Vasco, um impedimento do Edmundo. Tem muito que dar uma dura ali no Bandeira. Uma maior dura no Bandeirinha, no Luiz Antônio Leitão. Ele está dizendo aqui, no primeiro tempo você foi contra eles, agora é contra a gente. Aí a batida do impedimento pelo Gonçalves, rolando bola até o Pingo. Na direita o apoio do Wilson Goiano. Comecinho do segundo tempo no Maracanã, 0-0, Vasco e Botafogo. Aí o Pimentel tirando. Juninho tentou arrumar a bola para o Edmundo, parte para o contra-ataque o time do Botafogo. A tentativa era com o Pedrinho, mais um impedimento marcado. O Edmundo já olhou de novo para o Bandeira. Tá aí o Edmundo aqui, bem embaixo no vídeo. Já deu uma olhada para o Bandeira, o Antônio Lopes chega perto. Segundo impedimento no segundo ataque do Vasco. Botafogo vai. E agora o impedimento é do Sorato. E o jogo começa na base dos impedimentos. Dominada pelo ódio. Filme inédito. Daqui a pouco em Supercine. Logo depois do futebol. Você viu ali a jogada do Marcelinho antes do passe do ataque do Vasco. E o time ter sido flagrado no impedimento. Lá vem o Edmundo. Dominou, limpou a marca acima do Pingo. Ele consegue a proteção. Joga no meio para o Fabrício. Lá
Lá na esquerda o Felipe vai pro ataque. Ele para. O Botafogo se arma na defesa. O Felipe se mete bem. Recebeu do Pedrinho. Vem pro cruzamento. Foi acompanhando na marcação o Ailton. O desvio e o escanteio. É o primeiro do segundo tempo. O Ailton foi bem acompanhando o Felipe. A batida é do Ramon lá pela ponta esquerda do ataque do Vasco. A zaga do Vasco vem. Tinho e Alex na área. Dois jogadores altos. Vem para a batida o Ramon. De pé direito. Ele bateu. Bola fechada. Saiu Wagner no soco dela. O rebote é da equipe do Vasco. Pedrinho ajeitou, bateu e mandou para fora. Só o tiro de meta para a equipe do Botafogo. Quem tem Globo tem tudo. Aí a jogada com a equipe do Botafogo. Bentinho arrumou, o Ailton chegou e houve um jogo perigoso contra o Ailton. Já cobrado. Bola na esquerda, vem o Jefferson. Pro cruzamento. Falta agora, falta do Bentinho. Na proteção ele acabou fazendo falta em cima do Tinho. O Bentinho não gosta, o Tinho levanta. Mas você vê como ele empurrou, ele deslocou ilegalmente o jogador do Vasco. Pimentel. Juninho. Bentinho volta na marcação, cercando o Juninho. Ele começa então com o Fabrício. Com o Tinho. Tinho joga lá na esquerda pro Felipe. Felipe domina, vem pro jogo. Boa bola aqui pro Edmundo. Dominou. Vai pra cima da marcação. Vem o Edmundo. Sai da ponta, vem pro meio. Quando passou pro Juninho, jogou muito forte. Mais um gol lá no Morumbi. Outro gol do Corinthians no começo do segundo tempo. Oliveira Andrade. Ali pelo meio, Donizete. Olhou, ameaçou bater. Preferiu tocar pro Mirandinha. Insiste o Corinthians. Olha o toque. Souza marcou para o Corinthians. 3 para o Corinthians, 2 para o Santos. É o começo do segundo tempo lá no Morumbi. Jefferson. Entrada dura do Edmundo para cima do Marcelinho. Um carrinho, os jogadores do Botafogo protestam. O Marcelinho fica no chão. Olha o carrinho do Edmundo aí, ó. O técnico Joel Santana fica pedindo cartão amarelo para Edmundo. Acabou ficando na boa, ficou de graça, não deu o cartão amarelo não. Vem Botafogo. Olha o Marcelinho, tá de pé, já tá fazendo a jogada. Na esquerda, o Jefferson prepara o cruzamento. É bola perigosa, tá parado o lance. Foi marcada mais uma falta de ataque da equipe do Botafogo. O Sorato fica revoltado com a marcação. Mas na hora que a bola viajava, o juiz viu o Sorato deslocando o quarto zagueiro Alex. Quando nós passamos de 5 minutos do primeiro tempo. 0-0 no placar do Maracanã. Botafogo e Vasco. Domina o Felipe. O Vasco sai jogando com um pouco mais de tranquilidade. Um ritmo mais tranquilo nesse começo do segundo tempo. Agora o Pimentel tenta um pouco de velocidade. Vem buscar o Edmundo. Aí ele joga lá no meio. Ramon vai para a bola, Juninho chega também bem, o Jorge Luiz na cobertura, cortando pela equipe do Botafogo. Bom giro do Jair. Boa jogada, pede alguém na direita, joga para o Ailton. Encosta o Bentinho. Goiano disparou. Domina o Pingo. Abertura com o Goiano. Limpou bem o lance, vai ao Botafogo, chega com perigo. Goiano caprichou no cruzamento, bola lá dentro, Bentinho subiu, não conseguiu cabecear em cheio. Fica só o tiro de meta para a equipe do Vasco numa boa chegada do Botafogo. Quem tem Globo tem tudo. Coca-Cola, respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Vai para o segundo, pro tiro de meta. O time do Vasco com o Carlos Germano. Jorge Luiz chega mais uma vez na cobertura. O Djair ajeita, o Gonçalves recebe. O Juninho veio apertar e o Gonçalves faz o lançamento. Bom, o corte do Alex. Fabrício limpou, virou, Pimentel corre atrás, evita a saída. Bota na frente, vai embora o Pimentel. Ia passando o meio campo, aí ficou fechado. Então recebeu o auxílio do Edmundo.
Pro lance individual, Pimentel, Edmundo disparou, boa bola do Pimentel, Edmundo joga na frente, corre com ele, a marcação do Botafogo, ele protege bem no corpo, tira o Pingo, no cruzamento a bola bateu no Pingo, chega também o Gonçalves na marcação, e o Edmundo escorrega, não leva sorte, escorregou. Botafogo tenta o contra-ataque, e Jair dá uma brecada, o Ailton recua na fogueira pro Jorge Luiz, Bentinho. Boa bola do Bentinho na direita e a presença segura do Fabrício na marcação. Olha o Pedrinho. Aí do jeito que ele gosta, com espaço para disparar pelo setor esquerdo do ataque. Lá vem embora, bateu e bateu para fora. É só o tiro de meta. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, as emoções de mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Espanha. Tem as duas Williams na frente com o Villeneuve e o Harold Frentzen. Corrida que promete no circuito da Catalunha em Barcelona, o Grande Prêmio da Espanha. Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Marcos Uchoa mostrando para você ao vivo a partir das 9 da manhã. Olha o Jorge Luiz tentando repor o Botafogo no ataque. Feito o corte pelo Luizinho, Pimentel domina. Aqui do Maracanã, nós passamos dos 8 minutos desse segundo tempo, continua 0-0. Falta em cima do Gonçalves. Quem tem Globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú, para a sua vida render mais. Marcelinho toca a bola com o Pingo. Olha a presença do Djair, o toque pro Ailton, Sorato briga, chega rasgando a zaga do Vasco com o Tinho. Brigava o Sorato. Olha como estava atento na cobertura o Tinho e aí não tem brincadeira, é bico na bola. Volta o time do Botafogo. Bentinho não dominou, o Vasco sim, fica com ela, vem com o Pimentel na velocidade. Veio para a cobertura o Pingo, grande presença do Pingo. E olha onde ele está, na ponta esquerda, tirando uma onda aí de atacante. Lá vem o Pingo, bola no meio. Bentinho limpou para o pé esquerdo, derrubado pelo Alex, falta marcada, falta perigosa. O Alex levanta dizendo que ficou na bola, mas ficou na bola porque derrubou o Bentinho. E aí, é claro, a bola ficou com ele. Mas ele pegou primeiro no Bentinho, depois na bola, acertou o árbitro na marcação. É uma falta perigosa pela meia esquerda do ataque do Botafogo. É uma falta boa para o Jorge Luiz, que bate bem na bola. O juiz quer a barreira no lugar certo. Vai mandando os jogadores do Vasco saírem da bola. O Carlos Germano fica muito atento. O Carlos Germano vai orientar a barreira. Ele completa hoje 350 jogos como profissional do Vasco da Gama. Tá aí o goleirão da seleção brasileira ao lado de Tafarel, armando a sua barreira. A barreira fica um pouco para dentro da grande área da equipe do Vasco. Você vê que os jogadores vão malandramente, discretamente andando. O juiz vai de novo para a barreira e que é a posição correta. A barreira andou 3 metros. Vai para a cobrança o time do Botafogo. É o Jorge Luiz na bola. 0-0 no placar. Jorge Luiz reclama de novo que a barreira andou. Ela andou mesmo e ele chutou na barreira. Aí não teve jeito. Tá certo o árbitro. Ele não mandou a barreira voltar, mas agora manda cobrar a falta de novo. Fica dando o único problema, ele tá correto. Só não pode o Álvaro Coelho ficar dando muita conversa. Daqui a pouco a moçada toma conta. Já passamos de 10 minutos e 30. O placar continua 0-0. Vai de novo para a cobrança o time do Botafogo. Você pega pela linha da área. A barreira está uns 2, 3 metros para dentro da área. Quando o Jorge Luiz parte para a bola, a barreira já está em cima da linha. É o que está acontecendo de novo. Vai para a cobrança o Jorge Luiz. Passou pela barreira, cai Carlos Germano e fica com ela. Quem tem Globo tem tudo. Raider, tom de férias para seus pés. Três para o Corinthians, 2 para o Santos no jogo do Campeonato Paulista, abrindo a fase final do Paulistão no Morumbi. Você já acompanhou 5 gols ligado aqui na Globo. No Maracanã, 0-0, Botafogo e Vasco, com 12 minutos chegando deste segundo tempo. Bola dividida, fica o toque do Pingo, o arremesso para a equipe do Vasco. A repórter Glória Maria mostra a exótica Katmandu, capital do Nepal, e as imagens proibidas de uma deusa menina. Você vai ver amanhã no Fantástico.
Zagueiro central Tinho recebe pelo Vasco. O Bentinho vem na marcação, Tinho cochilou, perdeu, vem Bentinho, tem pela direita o Sorato. Bola foi muito atrás para o Sorato, ele ainda escorregou e o Botafogo perdeu a chance. Duas cochiladas, uma de cada lado. Agora o Vasco vem. Ramon. Vai para a arrancada, recebe a marcação do Jair, abre na esquerda para o Pedrinho. Ele já olhou para a área, fez o cruzamento, chegou o Juninho, subiu para tirar o Jefferson. E aí o Pingo divide, o Jair divide, o juiz da bola normal, o Jair faz a abertura para o Bentinho. Bentinho dominou. O Jorge Luiz disparou, tá como centroavante o zagueiro central. Olha o Ailton, lindo o lance do Ailton, bateu pro gol, Carlos Germano. Lance característico do Ailton, ele gosta desse tipo de jogada, limpou, trouxe pro pé esquerdo, encheu o pé e Carlos Germano fez a defesa. Todos os reservas do Botafogo estão fazendo aquecimento aqui atrás do banco e daqui a pouco deve acontecer a substituição de sempre. A entrada do reserva xodó da torcida, o atacante Dimba, que já tem 7 gols no campeonato. Olha aí o trabalho do Bentinho, veio um pouco mais aqui pela intermediária dominar, recuou com o Jair, daí um toque de primeira até o Pingo. Ailton. O Jefferson está pela esquerda, o Ailton deu para ele. Jefferson encara a marcação do Pimentel. Bom trabalho no meio, limpou o lance para o Jair. Aí o Marcelinho tenta um lance individual, acabou perdendo a bola, perdeu a chance, perdeu o ataque. Bom lançamento do Felipe, ele buscava o Pedrinho, o Jorge Luiz cortou de cabeça e agora bola parada, falta contra a equipe do Botafogo. Amanhã, meio-dia, reapresentação de Roberto Carlos especial. Ataca o Vasco pela direita com o Pimentel. Edmundo. Lá vai o Pingo para a marcação, o Edmundo leva para a esquerda. Jogou com o Pedrinho. Passa o Felipe. Pedrinho rola, Felipe chega. Ajeita, prepara o cruzamento. Encara a marcação, levou para o fundo, boa bola. Cai aqui na direita com o Juninho, ajeitou, mandou de novo para a área, muito alto, muito forte. E aí a bola sobra com o Marcelinho, desperdiça o ataque, o time do Vasco. Lá vai o Botafogo. Bentinho ficou dando um sorriso irônico para o árbitro, querendo a falta. Juninho. Agora tranquiliza tudo, o Vasco sai jogando com o Luizinho. Luizinho fica aguardando a subida do Pimentel. Pimentel vai, o Luizinho fica. Olha o Edmundo recebendo. A bola vai quicando, ele tentou o cruzamento, veio para a jogada o Gonçalves. O desvio foi do zagueiro do Botafogo. Você acompanha de novo a marcação do Gonçalves. A bola parte nele, é escanteio para a equipe do Vasco. Está o Edmundo colocado. Toma pouca distância, espera a movimentação dos seus companheiros lá dentro da área do Botafogo. Agora sim, vai para a posição de pé direito, Edmundo joga lá dentro da área. A bola passou pelo Alex. A tentativa era com o quarto zagueiro. Ele busca evitar a saída de bola. Passamos de 15 minutos e 30. 0-0 no placar do Maracanã. Vasco e Botafogo precisando da vitória para encostar no Fluminense, para igualar a pontuação do Fluminense no terceiro turno. O Botafogo já com 2 turnos conquistados. O Vasco correndo atrás. Olha o Luizinho. Protegeu, abriu e abriu mal. Acaba dando de graça essa bola para a equipe do Botafogo. Veja amanhã no Esporte Espetacular. Os garis do Rio correm atrás do lixo e de um lugar no pódio na Maratona de São Paulo. O Esporte Espetacular começa amanhã, logo depois do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Em Botafogo, Bentinho arriscou de longe e acabou mandando para longe do gol, só o tiro de meta. Quem tem Globo tem tudo. Kaiser faz de qualquer jogo um grande clássico. Um eventual empate no jogo Vasco e Botafogo vai deixar os dois times com 6 pontos ganhos, 2 atrás do Fluminense. O Botafogo
fica no confronto direto contra o Fluminense. Se ele vencer o Fluminense, ele ultrapassa o Fluminense e vai para 9 pontos. Mas fica também na dependência do jogo Vasco e Flamengo. O Flamengo tem uma partida a menos, o Flamengo tem só 2 jogos. Pode chegar ainda a 10 pontos. E aí a última rodada vai definir tudo. O Fluminense vai continuar dependendo só do seu jogo em caso de empate. Passa a ser o Fluminense o único time que depende só dele se o jogo terminar empatado essa noite aqui no Maracanã. Porque se ele vencer o Botafogo, vai para 11 pontos, ninguém alcança. Por isso os dois times correm atrás de um resultado positivo. E agora, com essa falta do Jorge Luiz para cima do Ramon, a chance é grande para a equipe do Vasco. Pelo jeito ali o Ramon queria bater essa falta, o Edmundo pediu para ele. O Ramon não gostou muito não. A falta é perigosa. Na verdade, Kleber, desculpa, na verdade, se esse jogo terminar empatado, ressuscita até o Flamengo no campeonato, que com 3 jogos ainda pode chegar a 10 pontos e, dependendo de uma combinação de resultados, pode ganhar o terceiro turno. Um empate aqui deixa só o Fluminense jogando por ele só. Porque se o Fluminense ganhar do Botafogo, aí ninguém alcança com os 11 pontos. A falta é perigosíssima contra o gol do Wagner. O Juninho pediu para bater, o Ramon pediu para bater, mas o Edmundo é que está com pinta de quem vai para a cobrança. Autorizado, bateu o Edmundo e bateu na barreira. Voltou o rebote, é do Pimentel, jogou para dentro. Caiu, pediu a falta, não houve nada. Fica o Felipe com a sobra. Acaba dominando mal, era o Fabrício que estava na jogada, dominou mal. O Felipe esperava para receber. E o juiz está pegando o pé do Jorge Luiz. Deu uma reversão agora do Jorge Luiz. E o Edmundo bater falta na barreira não é muito novidade, porque ele não treina muitas cobranças de falta. Ele quer bater sempre, pênalti, falta, mas ele não treina muito. Erra o passe o Juninho. O Gonçalves tira, o Juninho ainda briga. O Botafogo vai mudar daqui a pouquinho. O Vasco vem pro ataque. Boa bola do Bentinho pro Marcelinho, pro Ailton. Chega com perigo o Botafogo, limpou o Ailton. Traz pra dentro, demorou pro chute. Na sequência acaba fazendo a falta. Ele não conseguiu o chute, aí depois fez a falta. E o Vasco se livra do lance mais perigoso. Já na beira do campo, Kleber, já inclusive assinou a súmula, o camisa 18 do Botafogo, o atacante Dimba. Ele já vai entrar no lugar de Sorato, camisa 9. Vasco vai, boa bola do Pimentel pro Edmundo. Edmundo leva pro fundo, faz o cruzamento, sobrou na esquerda, vai pintar o gol! De Pedrinho do Vasco! Chegando a 20 minutos do segundo tempo. A jogada de Edmundo pela direita levanta a torcida do Vasco no Maracanã. Foi pro fundo, cruzou, a bola passou pelo ataque e chega no lado de lá com o Pedrinho para encher o pé esquerdo na bola. Aí não tinha nenhuma chance, ficou na cara do Wagner. Pedrinho marca o 7º gol dele no Campeonato Carioca, garoto de 19 anos de idade, brilhando no ataque do Vasco da Gama. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. E vem de novo o Pedrinho. Vai esquentar o jogo no Maracanã. 1-0 para o Vasco com 21 minutos. Logo depois do gol, Kleber, o técnico Joel Santana resolveu mudar a substituição. De fato, Dimba, camisa 18, entrou em campo, mas entrou no lugar do lateral Wilson. E o cabeça de área Pingo foi para a lateral direita. Fica mais ofensivo, portanto, o time do Botafogo. Com a presença do Dimba no lugar do Wilson Goiano. Olha o Bentinho. Toque do Djair, um pouco mais atrás o Marcelinho, abriu na esquerda para o Jefferson, Dimba vai para a área, também o Sorato, Jefferson vem para o cruzamento, chegou o Sorato, houve o desvio, ele não conseguiu cabecear para o gol. Quem tem Globo, tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0 PowerTech. Você viu ali o Dimba, jogador de 23 anos, ele que entrou no lugar do Wilson.
A galera do Vasco é uma festa só no Maracanã. Vence o jogo por 1-0. Mantendo esse placar, o Vasco encosta no Fluminense. Ficam os dois com 8 pontos na liderança do terceiro turno, a uma rodada do final. Um final de arrepiar, disputadíssimo. Todo mundo brigando para ir para a decisão do campeonato contra o Botafogo, que já está garantido lá com os seus 4 pontos. Vem o Botafogo. O Juninho acompanhou bem a subida do Jefferson e conseguiu o desvio. Marcelinho toca. Jefferson cruza. Jogada do Dimba, tentou uma bicicleta ali, saiu meio torta. Vem para o contra-ataque o time do Vasco. Ia botando na frente o Ramon, pediu a falta, o juiz disse que o toque foi na bola. O Antônio Lopes protesta, o Vasco inteiro protesta, o Botafogo ataca. Bola para o Dimba. Subiu o Tinho. Fez o desvio. Briga ainda o Sorato. E a bola vai acabar na mão do Carlos Germano com tranquilidade. Tá aí o Dimba que entrou no lugar do Wilson para ficar agora o Botafogo com 3 atacantes. O Pingo vai mais para a direita, o Bentinho volta um pouco mais para ajudar na marcação. Mas fica com 2 homens de área lá, o Sorato e o Dimba. E vem aí mais um atacante, Serginho, que já está assinando a súmula. Vai com tudo pro ataque o Joel Santana. Daqui a pouquinho, logo depois das emoções do futebol, Dominada pelo Ódio. Filme inédito em Supercine. Botafogo agora vai de vez para cima do Vasco. Perde por 1-0. Joel Santana vai trocar um centroavante por outro. Agora sim, sai Sorato para a entrada de Serginho, camisa 15. Aí o domínio de bola do Fabrício. Vem o Edmundo, ele que criou a jogada do gol do Vasco. Parte de novo. Já deixou o Dimba. Na direita a bola para o Pimentel. Ele domina, para, encara a marcação. Tentou levar para o fundo. Houve o desvio. O último toque do Jefferson e o escanteio para a equipe do Vasco. Olha a marcação do Jefferson e o toque com o pé esquerdo do jogador do lateral do Botafogo. E aí mais uma alteração, a segunda alteração do Joel Santana, a saída do Sorato e a entrada do Serginho, como já informou o Luiz Nachibim. O Sorato é o vice-artilheiro do Botafogo, com 9 gols, mas não anda em boa fase. Está a 9 jogos sem marcar. Escanteio cobrado pelo Edmundo, faz a jogada curta, o time do Vasco, Edmundo fica com ela. Vai tentando definir sozinho o lance. Acaba perdendo, passou mal a bola. Jefferson recuperou, o Botafogo é apertado na saída de bola. O Tinho estava aqui na área, adversário apertando. Ailton. Se manda lá pela direita, o Pingo. Tocou, boa bola para o Serginho. Entrou agora, tá novinho no jogo. Não evitou a saída, ele quer o escanteio, o Vasco quer o tiro de meta. Quem manda é o juiz e o juiz dá escanteio. O último toque do jogador do Vasco, Felipe, que ainda se esforçou para evitar a saída, não conseguiu. Vem a batida. Lá pela direita, Ailton. Subiu o Gonçalves, tirou a zaga, tentou o Jorge Luiz, olha que lance perigoso. Chegava na jogada o Dimba, depois do voleio do Jorge Luiz, a bola vai para fora, é só o tiro de meta para a equipe do Vasco. O Dimba que a galera do Botafogo dentro do campo. Nós passamos de 25 minutos, 1-0 Vasco. Quem tem Globo tem tudo. Coca-Cola, respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Vasco domina a bola no meio campo, o Botafogo aperta a saída. Consegue arrumar ainda a casa. O Luizinho, Felipe. Vai firme na marcação. O Pingo para evitar a jogada do Pedrinho. O último toque acabou sendo do Botafoguense. Aí o Felipe para reposição. Já faz o corte o Ailton. Bola rolada para o de Jair. Ele ameaçou o lançamento. Achou bom o espaço para tocar essa bola para o Bentinho. Bem no meio, Dimba. Jefferson chegou no apoio. A bola veio um pouco atrás, ele precisou voltar para dominar. Aí o Jefferson. Outra vez o passe para o Dimba. Tentou lance individual em cima do Tinho, ficou no chão. O juiz achou que ele foi mais maroto do que derrubado e não deu nada. O Botafogo está apertando aqui a saída. Marcelinho ganhou e o juiz vai pegar a saída de bola, o arremesso lateral. No toque do Edmundo. Marcelinho tem pressa.
Bentinho veio buscar, Serginho domina. Prendeu e acabou sendo derrubado. Falta do Luizinho. Nesse lance aí. Agora é evidente, o Vasco vai prender tudo que pode, vai demorar, vai ficar enrolando. Aí acabou sobrando um cartão amarelo. É pro Ramon, porque ele deu um toque de bico na bola assim para jogar para longe, para demorar mais um pouquinho a cobrança de falta. Vai ser um expediente usado pelo Vasco. E o Botafogo aperta, vem pro jogo. Tá impedido já o ataque. Já tá parado o jogo, já tem um impedimento contra o ataque do Botafogo. Continua 1-0 para o Vasco. Marca dos 27 minutos. O impedimento foi marcado do Dimba. E o Carlos Germano não tem pressa nenhuma para cobrar. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, as emoções do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Direto do circuito de Montmeló, em Barcelona. Cartão amarelo para o Ramon, foi o segundo cartão para o time do Vasco. O Botafogo também tem 2. E o Edmundo se esforçou depois da boa jogada e acaba não conseguindo evitar. Bola com o goleiro Wagner, o Botafogo tem pressa, então o Wagner com o pé esquerdo manda a bola lá pro ataque. Vai brigar o Serginho, com ele pelo alto, o Tinho. Tem Gonçalves. Ailton põe no chão, Pingo recebe pela direita, se manda pro campo de ataque. Bola esticada até o Dimba. Pintou o corte da defesa, a sobra é do Jair. O juiz já marcou a falta contra a equipe do Vasco. É o Antônio Lopes conversando com o Edmundo, pedindo para o Edmundo abrir nas costas do Jefferson aqui pela direita do ataque do Vasco. O Botafogo vai. A bola passa por todo mundo. Vai sobrar aqui na direita. Fica só na proteção. O Serginho chegou, tocou na bola e a reposição é para o Vasco. Pimentel recebe. Vem embora. O Joel Santana também está na beira do campo. Os dois técnicos em pé acompanhando o desempenho das equipes. Edmundo prendeu. O Botafogo fez a falta, era tudo que o Edmundo queria. Daqui a pouquinho, logo depois de Vasco e Botafogo, dominada pelo ódio. Filme inédito em Supercine, já, logo depois do jogo. Viu o Joel Santana ali gritando com seu time, não está satisfeito com o desempenho do Botafogo no jogo. O Botafogo perde por 1-0, o Vasco vai conseguindo chegar aos 8 pontos ganhos. Corinthians faz mais um gol lá em São Paulo, no Morumbi. Daqui a pouco você vai conferir. Aí a falta do Pingo em cima do Felipe. Felipe vai para a cobrança. Ameaçou jogar na área. O Vasco prefere o jogo curto, prefere ficar com a bola no pé. Quanto mais tempo o Vasco ficar com a bola no pé, melhor. Edmundo, bom toque de primeira. A antecipação foi melhor ainda do Jefferson. Vem o contra-ataque do Botafogo na velocidade do Bentinho. Se mexe o Dimba, se mexe o Serginho. Chega o Jefferson, ajeitou, bateu pro gol. Houve o desvio, é escanteio. Escanteio para a equipe do Botafogo. O Carlos Germano vai prendendo bola. Quem tem Globo, tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú, para a sua vida render mais. Tá vendo aí o Pedrinho, que tem 4 gols nos últimos 3 jogos da equipe do Vasco. 7 gols no campeonato. Olha o escanteio. O Botafogo chega, pressiona. Caiu o jogador do Botafogo. Todo mundo reclama com a arbitragem. Quem mais protesta é o Jorge Luiz. Está numa discussão maluca com o árbitro o jogo inteiro. A bola passou pelo Jorge Luiz. Chegou para bater o jogador do Botafogo. Tentou o vascaíno evitar o chute, mas não pareceu falta. Agora o jogo fica parado, tem muita gente caída, jogador do Vasco, jogador do Botafogo. Tempo pra gente ir a São Paulo com Oliveira Andrade para ver mais um gol no clássico Santos e Corinthians. Romeu, Gilmar chegou na boa para fazer mais um. Tá lá, é do Corinthians. Aqui nós passamos de 31 minutos no Maracanã. Por esse outro ângulo aí, a jogada é um pouco mais confusa. Esse ângulo ali lá no rente ao campo. O jogador do Vasco chega por trás, dando uma travada no jogador do Botafogo. Veja aí, ó. A bola passa pelo Jorge Luiz. Já estava no movimento de chute o jogador do Botafogo. É um lance difícil, quer dizer, se o árbitro errou, não errou.
propositadamente. Mas é um lance bem difícil para marcar. Ele distribuiu o cartão amarelo ali. Foi um pro Jorge Luiz, um pro Tinho e um pro Juninho. E teve uma confusão ali na área entre o Tinho e o Dimba, que ficou reclamando que teria levado um soco ou um tapa. O jogo esquenta, o clima fica forte. Agora é a vez do Felipe e do Ailton, os dois discutem. O juiz está apitando direitinho, mas não pode deixar o jogador começar a conversar muito, reclamar com bandeira, reclamar com a arbitragem. Isso é que complica, fica todo mundo ganhando moral, fazendo reclamação. Agora a discussão do Ailton, chega o Felipe está bravo com o Ailton discute com o Pedrinho, e aí o cartão vermelho. Agora andou bem o juiz. Cartão vermelho para o Ailton, cartão vermelho para o Felipe. Se ele não faz isso, eles iam tomar conta do jogo, iam ser 13 minutos de loucura para a arbitragem. Todo mundo falando, gritando, discutindo, um peitando o outro. Aí ele já chegou e acabou com a conversa. Cartão vermelho para o Ailton, cartão vermelho para o Felipe. Vão os dois para a rua e os dois times ficam espertos, vendo que o juiz está com a partida controlada. Agiu bem, acabou agindo bem o Álvaro Coelhas, expulsando o Ailton e o Felipe. Ficam os dois times com um jogador a menos. Assim ele domina de novo o jogo, que estava começando a ficar muito quente. 33 minutos, os dois times com 10 jogadores. Aí o Ailton indo embora pelo Botafogo, não concordou evidentemente com a expulsão. E o Felipe é quem vai embora pelo Vasco da Gama. Mas estava muita discussão, o Malafaia acabou de dizer, já teve confusão na área, um reclamando de soco, todo mundo peitando, bandeirinha sendo pressionado. Acabou jogando um pouco de água fria aí no jogo o juiz. Vermelho para o Ailton e vermelho também para o Felipe. E a reposição de bola é para a equipe do Vasco. Aí vem com uma cara tranquila o árbitro. Dispara o cronômetro. E aí o Joel Santana, esse já não está com cara tão tranquila, né? Vem para a cobrança de falta o time do Vasco. Sai jogando lá de trás com o Alex, batendo forte para o campo de ataque. 1-0 para o Vasco. Subiu o Jorge Luiz, a bola passou por ele, não passa pelo Pingo. Bentinho vem buscar. De novo o Pingo. Faz novamente a jogada com o Bentinho. Tá aí o Serginho, tentou limpar o lance, foi bem o Serginho, jogou para frente, botou na frente do Alex e acabou sendo derrubado pelo zagueiro do Vasco. Um lance muito perigoso. Olha como ele vem, é derrubado e a falta leva muito perigo contra o gol do Carlos Germano. O Botafogo invicto há mais de um ano em campeonatos estaduais. Campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno do Campeonato Carioca. Não perdeu ainda no Campeonato Carioca. O Joel Santana, 56 jogos sem perder em campeonatos estaduais. Botafogo e Joel Santana vão vendo essa invencibilidade muito ameaçada. 1-0 para o Vasco. O jogo já está com 35 minutos. O Botafogo tem chance. 1-0 no placar. Vem para a cobrança de falta. Vai para a bola o Jorge Luiz. Partiu, pé direito. Carlos Germano partiu para ali e ela passa. Toca na rede pelo lado de fora. Dando um susto na torcida do Vasco. E uma esperança para a torcida do Botafogo. Na cobrança do Jorge Luiz, a bola vai para fora. Quem tem Globo, tem tudo. Raider, tom de férias para seus pés. E o Vasco vai mexer. Vai entrar o Moisés, um zagueiro, no lugar do Juninho. Uma substituição que não agradou muito ao Edmundo. Acho que ele está cansado, tinha pedido para sair, mas o Lopes falou assim, não, tem que ser ele, tem que ser ele. Agora está pedindo para esperar. O juiz vai chegando porque está achando que o Vasco está fazendo onda. Então ele acabou nem permitindo alteração. Não entrou o Moisés, não saiu o Juninho. Ele quer a bola rolando. E se o Carlos Germano ficar fazendo onda, fazendo cera, vai levar cartão. Já está levando. Cartão amarelo para o Carlos Germano. O juiz está fazendo todo o possível para não perder o controle do jogo. Cartão amarelo para o Carlos Germano. Quinto cartão amarelo que recebe o Vasco na partida. O Moisés continua fora. O Carlos Germano bate o tiro de meta.
Subiu o Jorge Luiz. O juiz pegou uma falta em cima do Jorge Luiz. Falta do Ramon. Subiam Ramon e Pedrinho contra o Jorge Luiz. O juiz marcou a falta contra o zagueiro do Botafogo. O Botafogo vem para o jogo. Marcelinho, Bentinho. Armando mais o time. A essa altura o Bentinho. Aí o Pingo. Mais aberto na lateral direita depois da saída do Wilson. Sobra de bola é do Jair. Bentinho, toque de primeira. Vai o Pingo. Corre atrás dela. Consegue a proteção. Traz a bola aqui um pouco mais atrás para o Jair. Marcelinho. Abertura na esquerda para o Jefferson. Ele prepara o cruzamento. Vem o Pimentel para a marcação. A bola explode no Pimentel. Volta para o Jefferson. Está sozinho. Por isso prefere o arremesso lateral. Ele mesmo cobra para o Serginho. Tem dificuldade para dominar. Está muito marcado. E aí o Serginho acabou empurrando a marcação. A falta foi marcada do ataque do Botafogo. Você vai rever aí como ele vai no Luizinho. E dá um tranco no Luizinho fazendo a falta. Depois de toda aquela confusão, agora vai entrar o zagueiro Moisés no lugar de Pedrinho. Quem tem Globo, tem tudo. Kaiser faz de qualquer jogo um grande clássico. Depois de sofrer a falta, Luizinho parece que está com cãibra, sendo atendido ali pelo Edmundo. Agora vem a maca. Aí o juiz conversando com ele. Você pediu a maca, agora vai embora. Agora sai de maca. Ele não queria mais sair, Luizinho, mas tem que ir embora. E o juiz não vai autorizar a volta dele, não. Fica fora o Luizinho. E o Moisés continua no aquecimento. Edmundo. Domina o Ramon. Chegou no desvio, o Jefferson, a bola vai para fora. O tempo vai passando, são 38 minutos e meio. Antônio Lopes agitado. O Vasco vence por 1-0. E o técnico Joel Santana do Botafogo agora chamou o lateral Bruno Carvalho e disse o seguinte: corre lá porque ainda faltam 15 minutos, entra no lugar do Pingo. Ele perdeu um pouquinho a noção do tempo por aqui. Tá faltando bem menos, tá faltando pouco menos de 7 minutos para terminar o jogo. Aí a alteração, enfim, no time do Vasco, a entrada do Moisés. Acabou saindo o Pedrinho. Antônio Lopes reclama com a arbitragem. O time do Vasco fica um pouco mais forte na defesa. O Botafogo vai para o campo de ataque. Dominou bem ali pelo meio. O toque para o Bentinho. Ele ajeita, pode arriscar, bateu pro gol. Passa pelo Carlos Germano, só acompanhou o tiro de meta para a equipe do Vasco. Arriscando de longe o Bentinho. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, dominada pelo ódio. Filme inédito em Supercine. Vai para alteração o time do Botafogo. Aí a entrada do Bruno Carvalho para o lugar do Pingo. Ele volta a ter um lateral direito, mas fica com o lateral direito que pode sair mais para o ataque, pode descer mais lá pela direita. Jefferson no corte, antecipação, bola com o Bentinho. Outra vez para o Jefferson, Pimentel veio por baixo, fez o desvio, é mais um arremesso para o time do Botafogo. O Vasco se defende, o Botafogo ataca. O Botafogo não quer perder a sua invencibilidade. Olha o Serginho. Vem para a jogada, houve o corte. O corte foi feito pelo Juninho, que tentou o contra-ataque. Boa bola lançada para o Edmundo. Domina dentro da área. Vai o Vasco. Ele procura ajuda de alguém. Grande fita do Jorge Luiz. Que golaço! Gol! E que golaço! Edmundo é do Vasco! Dominou, ficou esperando a aproximação do Ramon. O Jorge Luiz dava o fundo do campo, imaginando que o Edmundo fosse cruzar essa bola, rolar essa bola. Ele dá um drible espetacular e fica na cara do goleiro. Fuzila o Wagner, faz 2-0 no placar. Um golaço de Edmundo. 9 gols no Campeonato Carioca.
Edmundo, 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Fica mais tranquilo no jogo o Vasco. Fica mais ameaçado o Botafogo de perder a invencibilidade. Lá no Morumbi também tem gol. Gol no Morumbi do Santos, que o Oliveira Andrade mostra pra gente agora. Chega com perigo mais uma vez o time do Santos. Miller virou, bateu, tá lá! Gol! Miller faz o terceiro do Santos no Morumbi. 4-3. Santos e Corinthians, 4-3 para o Corinthians. Aqui nós já passamos dos 42. 2-0 para a equipe do Vasco. Quem tem Globo, tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0 PowerTech. O Vasco, com essa vitória, vai chegar a 8 pontos ganhos. O Botafogo tem pouco tempo para tentar mudar essa história. O Botafogo que não perde desde maio do ano passado em campeonatos estaduais. Joel Santana, campeão em 95 pelo Fluminense, campeão em 96 pelo Flamengo, 56 jogos sem perder nos campeonatos estaduais. O Botafogo vai encontrando a sua primeira derrota no campeonato de 1997, depois de ganhar os 2 turnos já disputados. O Botafogo que já tem presença garantida na final do Campeonato do Rio e com 4 pontos dos 6 que ele precisa para ser campeão. Continua numa situação super confortável o Botafogo. Vasco e Fluminense passam a brigar mais de perto pela vaga na final contra o Botafogo. O Flamengo vem correndo também. Tem 1 ponto, mas tem um jogo a menos. Pode chegar a 10 pontos. O Fluminense já tem 8. O Vasco, se mantiver esse resultado, se confirmar essa vitória, também vai a 8 pontos. O Flamengo pega amanhã o Bangu. E depois a última rodada. Tem Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo, Americano e Bangu. São as emoções da reta final do terceiro turno do Campeonato do Rio. O Vasco trocou agora o Ramon pelo lateral Maricá, que vai jogar no meio do campo. E tem uma vantagem nessa duelo com o Fluminense, que o saldo do Vasco é bem melhor. Tem 4, agora com 2 vai para 6, 3 de diferença do Fluminense. Essa é a grande vantagem realmente da equipe do Vasco. O Vasco está indo para 6 gols de saldo com esse resultado. O Fluminense tem 3 gols de saldo. Os times ficariam já com o número de vitórias igual. Se os 2 vencerem, os 2 fazem 11 pontos e 3 vitórias. E aí seria no saldo. O Fluminense tem que tirar uma boa diferença. O Fluminense tem que tirar 3 gols a mais que tem o Vasco da Gama. Na verdade, o Fluminense teria que vencer por 4 de diferença para ganhar. Se o Vasco vencer o jogo do Flamengo, o Fluminense teria que vencer o Botafogo por 4 gols de diferença para levar esse terceiro turno. Deixa a rodada, a última rodada do terceiro turno, para todas as torcidas ficarem ligadas. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, Super Cine com o filme Dominada pelo Ódio, filme inédito, já já, logo depois do futebol. Aqui nós já temos 45 minutos. O Vasco vencendo por 2-0, o Vasco quebrando a invencibilidade do Botafogo. O Vasco ficando na liderança do turno ao lado do Fluminense nos pontos, com vantagem no saldo de gols. E o Marcelinho deu mais um carrinho muito perigoso. É para ter cartão, o juiz está sendo bonzinho com o Marcelinho. Vasco vai mexer outra vez. Tentando ganhar tempo, né? Tá tirando o Juninho do campo, tá entrando o Cristiano. Vai mexendo o técnico Antônio Lopes, fazendo o jogo parar. 2-0 no placar, praticamente com a vitória assegurada ao Vasco da Gama. Um gol de Pedrinho, um gol de Edmundo. O banco do Vasco agitadíssimo, pedindo o fim do jogo. Dando maior trabalho para o pessoal fora do campo para segurar a vontade do Vasco para que o jogo acabe. Joel Santana está quietinho aqui embaixo no vídeo, em pé, já não fala mais nada, não gostou da exibição do time. O Botafogo vai tocando bola, vai tentando ainda chegar. Domina o Bruno, foi para cima da marcação, foi na cobertura o Moisés. E o juiz marca a falta do Bruno Carvalho. Nós já passamos do tempo normal, 1 minuto e 15 além do tempo. 2-0 para o Vasco. Quer jogo ainda o Álvaro Coelhas.
tenta prender a bola aqui no campo de ataque. O juiz marca uma falta em cima do Edmundo. Ele bateu direto pro gol e bateu para fora. Aí o Edmundo, autor do segundo gol do Vasco, ele fez a jogada pela direita para o gol do Pedrinho e marcou um golaço, o segundo gol do Vasco da Gama. 2-0 em cima do Botafogo. A torcida do Vasco é festa só no Maracanã. A do Botafogo fica triste, o time perde a invencibilidade. Mas continua muito bem na parada para decidir o título de 1997 do Campeonato Carioca. Vem o cruzamento para a área e a bola passa. Com esse resultado, o Botafogo fica bem longe do título do terceiro turno. Ele teria que vencer o Fluminense para ir a 8 pontos, vencer por uma boa margem de gols, torcer contra a equipe do Botafogo, do Vasco contra o Flamengo e ainda torcer por um tropeço do Flamengo para que o Flamengo não vá a 10 pontos. Fica numa situação ruim o Botafogo para conseguir o terceiro turno e ser campeão sem final. Fica muito difícil. Mas é sempre bom lembrar, nunca é demais lembrar que o Botafogo entra na decisão com 4 pontos de vantagem, precisa de 2 empates ou de uma vitória simples para ser campeão, isso lá na frente na final. Vai esperar entre Botafogo, Fluminense, entre Vasco, Fluminense e talvez, conforme os resultados, uma combinação de resultados, o próprio Flamengo ainda tem chance, mas fica mais para Botafogo enfrentar ou o Fluminense ou o Vasco na decisão. Agora o Dimba recebe uma entrada dura do Edmundo. O juiz confirma o relógio. O jogo já está com 3 minutos além do tempo. Tudo na mão do árbitro Álvaro Quelhas. Teve expulsão, teve alteração, teve alguma cera do Vasco. O juiz vai deixando o jogo seguir. O Botafogo ainda vai apertando. O Vasco se esforça na marcação com o Pimentel. Aí a falta marcada do Jefferson no Pimentel. Estamos agora para todo o Brasil com o jogo Vasco e Botafogo. O Vasco vencendo por 2-0. São 49 minutos. O Botafogo vai perdendo a invencibilidade dentro do Campeonato Carioca. O Vasco vai chegando à liderança do terceiro turno junto com o Fluminense, 8 pontos e com um saldo melhor. Resultado importantíssimo para o Vasco, que fica muito vivo na briga para ir à decisão contra o próprio Botafogo, campeão do primeiro e do segundo turnos. E o juiz termina o jogo no Maracanã. Aos 49:20, ele encerra a partida. Reveja o segundo gol do Vasco, um golaço do Edmundo, um drible lindo em cima do Jorge Luiz e uma bomba de pé esquerdo, com um gol de Pedrinho e este gol de Edmundo. O Vasco vence a equipe do Botafogo, 2-0. O Botafogo que não perdia por um campeonato estadual desde maio do ano passado. O Edmundo, a grande estrela. 2 para o Vasco, 0 para o Bota. O Bota perde a invencibilidade e o Botafogo fica ainda esperando o adversário. Fluminense e Vasco são os líderes do terceiro turno do Campeonato Carioca com 8 pontos ganhos. Quem tem Globo tem tudo.